Perfeito. Hoje a gente está na nossa terceira aula do Quilombo ESP, né, que é a nossa aula de leitura e avaliações, né, no inglês. A gente sempre começa falando sobre os links importantes para nós, né? E aqui estão os 5 links, né, que são mais importantes. Eu digo 5 porque um deles não está aqui, que é o link do caderno virtual, mas eu sempre coloco ao final também, que é o link onde a gente consegue entregar as atividades que a gente faz juntos, né? Então, acho que vale a pena comentar esse link também. Então, eu estou compartilhando no chat e vou compartilhar também lá no grupo do WhatsApp para que todas as pessoas possam ter acesso a esses links, perfeito? O quinto link, né, que eu disse que não está não aparecendo ali, é o link do caderno virtual, tá? Então, eu estou botando aqui no chat e vou botar também no grupo do WhatsApp. Caderno virtual. Pronto. Então, ao todo, esses são os 5 links mais importantes para o nosso curso, tá? Estou copiando aqui para colar lá no nosso grupo do WhatsApp. Pronto, links importantes, ESP. Maravilha. Pronto, acho que agora foi. É, pronto, já está tudo certinho. E aí, o que que a gente viu na aula passada, né? A gente está falando sobre habilidades de leitura, e aí nós pegamos um texto sobre o Donald Trump, foi um texto sobre a eleição dele, né? Tinha várias atividades naquele texto e eu vou comentar alguma delas, principalmente para quem está acompanhando as aulas pela gravação, né? Porque aí consegue depois recapitular os estudos, ver o que que a gente fez, onde nós paramos, tá certo? Vou deixar o link aqui da matéria que a gente comentou. A gente tem usado muito um site chamado Breaking News English. É um site de notícias. Ele transforma notícias, na verdade, em aulas, né? Na minha opinião, um site muito interessante porque ele trabalha vocabulário, né? Vocabulary. E o vocabulário é uma das partes mais importantes para a gente trabalhar na língua inglesa, tá certo? Então, eu estou colocando de novo aqui no chat o link do material da aula, tá? O material que a gente trabalhou foi um artigo, né, uma reportagem, que está nesse link aqui. Estou colocando aqui no chat, mas também botei no outro material. Material da aula. Pronto. É esse link aqui. É um PDF. E aí, outro detalhe importante que eu já ia me esquecendo, né? Além do PDF, esse site, ele tem uma novidade que eu acho que para nós que estamos fazendo um curso de leitura é muito importante, e é a possibilidade de a gente ouvir o áudio dos textos, né? Por que que isso é importante? Porque existe um estudo que diz algo bem interessante. Ele diz que quando você conhece a pronúncia das palavras, a sua leitura aumenta muito. Ela aumenta em até 30%. Ou seja, você chega a ler 3 vezes mais rápido quando você conhece a pronúncia das palavras. É por isso que eu até comentei no início do curso que, apesar de ser um curso de leitura, a gente ia fazer um exercício de listening, um exercício de escuta também. Eu até comentei, eu lembro que eu comentei que isso ia ajudar na dinâmica da nossa leitura, né? Então, foi por isso, né? Essa foi a razão de eu ter dito isso, né? Falado da importância da gente comentar também essa parte de listening. Mas aí, quem quiser, pode também ouvir em casa com calma, tá bom? E, inclusive, o tema do texto, ele aparece em formato de vídeo. A gente assistiu esse vídeo e eu vou deixar também o link do vídeo no YouTube. A gente comentou na aula passada. Tá certo? E aí a gente comentou na aula passada que o vídeo também é legal para te ajudar a entender um contexto, né, de uma leitura que você está fazendo. E aí, para quem não estava presente na aula passada, eu vou deixar aqui também o site desse vídeo no YouTube que nós assistimos juntos, tá? Tá aqui, ó. Pronto. Vou deixar aqui junto com o material. Eu botei material da aula e aí vou botar vídeo.
vídeo, que foi esse vídeo aqui, e também vou colocar o áudio, né? Como eu comentei, teve um áudio para a gente poder ouvir esse texto, né, dessa matéria, e conhecer a sonoridade das palavras para ajudar na dinâmica da nossa leitura. Esse é um exercício muito importante. As pessoas não dão devido valor a ele, elas acham que é perda de tempo, né, ficar ouvindo um texto se o teu objetivo é a leitura, mas ajuda muito. Tem estudos, estatísticas que mostram isso. Aliás, você sabe, né, que até no português mesmo, a pessoa que conversa mais, que lê mais, ela tem uma oralidade muito melhor, muito mais fluida. Por quê? Porque o banco de vocabulário dela é maior, o repertório dela no idioma é maior. Então, isso vale também para a língua inglesa. Quanto mais você lê, quanto mais você ouve, quanto mais você fala, maior é o teu vocabulário. Não tem jeito. E nisso, você acaba sendo uma pessoa que tem uma fluência melhor também, né? É inevitável, porque a tua fluência ela fica também atrelada à tua exposição, né, ao idioma. Perfeito? Então, fica a dica aí para quem gostar, por exemplo, recomendações, né? Tem seriado, que mais além do seriado? Você tem também podcast. Eu gosto muito, né? E o podcast tem uma vantagem. Você pode ouvir podcasts de áreas que você goste, de áreas que te chamam a atenção. Isso é maravilhoso porque você vai ter um vocabulário especificamente na tua área, no teu nicho, né? Pode ser o nicho de trabalho, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou professor de inglês, então eu escuto muito podcast de educadores. E isso acaba aumentando o meu vocabulário e repertório sobre educação, tá bom? Então fica essa dica para quem quiser acessar esse material também. Então, ó, tô deixando aqui áudio, pronto. Então já está tudo aqui, o artigo, o áudio e o vídeo. Pronto, todo o material para vocês. E aí, se surgir alguma dúvida, alguma coisa, é só me perguntar também, seja no privado ou lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente pode trocar juntos também. Perfeito? Bom, agora o que que eu vou fazer, né? Eu vou fazer a correção das atividades da aula passada, né? Vamos relembrar aqui o que que ficou para a gente comentar, né? A gente teve vários pontos aqui para serem abordados. Eu vou começar com a atividade. Ó, a atividade foi o seguinte, foi essa aqui, primeira. Vou compartilhar a tela só para mostrar para quem não pôde fazer ainda, poder acompanhar, tá certo? Então, foi isso aqui, ó. Era esse texto. E aí, qual era o exercício? Era esse aqui. Writing, o exercício de escrita. A proposta é que você escreva um texto com a sua opinião sobre isso aqui. America will enter a golden age. Discuss. Então, a gente até traduziu juntos isso, né? O pessoal falou que o que o Trump estava dizendo aqui? Que a América, né, os Estados Unidos, eles vão entrar numa era de ouro, numa era dourada, num período de muita prosperidade, né? E aí discuss, era para você discutir isso, né? Se você concorda ou se você discorda dessa afirmação. Qual é a tua opinião sobre isso, né? E aí, quem não tem o vocabulário em língua inglesa para falar sobre isso, não tem problema. A gente comentou que podia fazer em português também, beleza? Então, quem quiser, ó, pode escrever em português para a gente estudar sobre a nossa argumentação. Eu lembro que eu comentei que as provas de inglês instrumental, elas pedem que você responda as perguntas em língua portuguesa. Então, se é para responder em português na prova, eu preciso também pedir a atividade em que você responda em português para eu poder avaliar a tua escrita, tua argumentação, tua retórica, né? Teu vocabulário, enfim. Então, quem quiser, fica super à vontade para enviar essa atividade. E a gente tem 4 canais de envio. Então, você pode escolher como que você prefere fazer essa atividade. Então, qual é o primeiro canal de envio, né? É o privado, no WhatsApp. Você pode enviar qualquer atividade
pelo privado do WhatsApp, pelo meu privado. Segundo canal de envio é o e-mail do coletivo, a gente comentou, né, que é contato, arroba paispresentespresentes.com.br. Segundo espaço de envio é o Google Sala de Aula, que é o nosso aplicativo ou o nosso site é o nosso ambiente, né, de aprendizado. Google Sala de Aula. E a quarta possibilidade é o grupo no WhatsApp. Olha só quantas oportunidades você tem para enviar suas atividades. Beleza? Então, estou enviando aqui no chat, envio do homework, envio do dever de casa e a comunicação, né? Então, tudo isso aqui, privado do WhatsApp, contato fazpretospresentes.com.br, Google Sala de Aula e o grupo no WhatsApp. Beleza? Combinado? Então, ó, agora eu vou comentar o segundo dever de casa. Para quem não estava na aula passada, segundo dever de casa foi o verdadeiro ou falso, né? Que era isso aqui, essas frases sobre o texto. Deixa eu ver se a gente chegou a corrigir. Ah, acho que já corrigimos, ó. Corrigimos o dever, esse verdadeiro ou falso, a gente chegou a corrigir, tá certo? Então, esse aqui também, quem tiver feito e tiver com dúvidas, esse material tem o gabarito. Olha o gabarito aqui, ó. Fica aqui no finalzinho, bem aqui no final, tem aqui, ó, answers, são as respostas. Então, tá aqui as letras e as respostas do verdadeiro ou falso. Você pode usar aqui esse gabarito. E se mesmo olhando o gabarito você continuar com dúvida, não tem problema. Você pode perguntar também em qualquer um desses 4 canais que eu acabei de mencionar aqui. O privado no WhatsApp, o e-mail contato fazpretospresentes.com.br, o Google Sala de Aula e o grupo no WhatsApp. Beleza? Bom, vamos então para o ponto da aula de hoje, que é a continuação desse material. A gente parou aqui no vocabulário, o que a gente precisava fazer, né? Basicamente, era conectar as palavras equivalentes no lado seguinte, na segunda coluna. Então, as palavras eram age, sworn in, speech, flourish, administration, assassination, huge, cut, manufacturing, amount. E na segunda coluna, reduce, address, government, very big, volume, era, grow, mass production, appointed e killing, né? E a gente chegou a conectar. Então, cabe até uma revisãozinha aqui. Na primeira palavra, age. Então, alguém conhece essa palavra age? O que significa, né? A palavra age, a gente até comentou do Golden Age, né? A gente vai buscar na segunda coluna uma palavra que tem o mesmo sentido que a palavra age. Então, esse é o dever, atividade, né, que ficou aqui de vocabulary. Então, alguma ideia, né? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Pronto. Alguma ideia de qual palavra na segunda coluna se conecta em sentido com age? A gente tem, ó, reduce, address, government, very big, volume, era, grow, mass production, appointed e killing. E aí, o que que conversa aqui com age em termos de sentido, né? Alguma possibilidade? Se não tiver ideia, não tem problema, porque pode ser feito com calma, em casa, no seu tempo, tá bom? Então, essa foi a atividade. A gente tem 3 atividades, essa é a terceira, né? As 2 primeiras a gente já fez a correção, e essa aqui de vocabulary, cabe uma observação sobre essa palavra age, né? Quando a gente fala nela, todo mundo já pensa logo no sentido objetivo, que a gente está acostumado a ver, que é age no sentido de idade, idade
de uma pessoa, né? 20 anos, 30. Só que age pode ser também idade no sentido de período de tempo. E não só idade no sentido de idade de uma pessoa. Quando a gente amplia para período de tempo, qual palavra aqui na segunda coluna passa a ter muito sentido, né? E muita equivalência a age? Quando você pensa em age como periods of time. Alguma ideia aqui de palavra que tem essa ideia de período? Vou botar aqui, age. Era, né? Ah, maravilha. É isso aí. E a pronúncia é maravilhosa, né? Escreve com E, mas a gente não fala como no português de era, né? Então a gente fala era mesmo. Então, essa é a correspondência ideal. Depois a gente falou sobre o sworn in, que tem a ver com aquele juramento que o presidente faz, né? A gente até comentou que aqui, sworn é o verbo swear, que pode ser jurar e pode ser empossar, né? Já que a pessoa, quando toma posse, ela faz um juramento ali. E eles tinham que conectar esse sworn in, esse empossado, com alguma dessas possibilidades na segunda coluna. E a gente não tem nenhuma palavra assim direta, né, que quer dizer jurar ou impostar. Então essa é uma conexão bem difícil de fazer, né? Porque não tem nada óbvio aqui. Então, alguma ideia do que a gente pode conectar esse sworn in para a segunda coluna? Porque reduce, por exemplo, não tem sentido, né? Então, o que a gente pode usar aqui para ter essa ideia, né, de indicado, nominado, impostado? Como a gente tem um verbo no passado, isso já é uma dica boa, né? A gente comentou até que o sworn é o passado do verbo swear. Deixa eu escrever aqui em cima. Swear, que pode ser jurar, fazer um voto, né? Quando você diz algo, né? O presidente, quando toma posse, ele faz ali uma declaração, né, de agir. Ele até põe a mão, não sei se pode ser na Bíblia, pode ser na Constituição, ele faz um voto de que ele vai governar solenemente com honestidade, né, com ética. É isso aí. E qual é a palavra, né, que eu posso conectar aqui? Alguma ideia para jurou ou empossou, assumiu, alguma coisa nessa linha? Tem que ser algo no passado, né? Como é que eu marco o passado na língua inglesa, hein? Tem algum sufixo, algum prefixo, alguma expressão que me ajuda a conhecer palavras que estão no passado? Um, hum, to grow. Não, to grow. Não. Ah, o grow aqui está no presente, né? Grow é o verbo crescer. Tem até uma marca de brinquedo com esse nome, grow. Lembrei. Sim, você comentou na aula anterior. É, É, grow, crescer. Eu então não preciso tem de um nada a verbo. ver com É, sworn. eu preciso de passado, né? Porque sworn quer dizer jurou, então tem que ter um verbo que também traz essa ideia de uma coisa que já passou. E aí a gente tem várias formas de indicar o passado, Hum, mas a principal delas é usar o seria o apoio? isso, né? Isso que eu ia falar, porque a principal forma é você usar o. Vou até marcar aqui o ed como terminação, né? Para o pretérito. Então, appointed, ele foi apontado, nomeado, né? Indicado, empossado. Então, todas essas palavras vão ter uma ideia semelhante ao que a gente está buscando aqui. Então, sworn in casa com Que não é o appointed. contrário de disappointed. Ah, muito bom, muito bom. É isso aí. Não é o contrário, teria tudo para ser, né? Já que existe, é um prefixo de negação. Muito boa essa tua observação, porque mostra que não basta só traduzir, né? Como muita gente acha que funciona o inglês, né? A pessoa acha que ela, só porque ela traduziu, ela sabe a tradução de uma expressão, quer dizer que ela automaticamente já sabe
todas as palavras que envolvem aquela expressão. E a gente está vendo aqui na prática que não é bem assim, né? Appointed pode até ser apontar, mas se você disser disappoint, não é desapontar no sentido de remover uma pessoa que foi indicada, promovida ou nomeada, né? Então, muito boa essa observação, porque mostra que não é a mesma dinâmica, não é a mesma matemática entre uma língua e outra. E é importante falar sobre isso, porque tem muito brasileiro que pensa que está falando inglês, pensa que está lendo inglês, mas o que ele está fazendo, na verdade, é uma versão do português em inglês, né? Ele pegou o que ele pensou em português, traduziu para o inglês e escreveu. Aí ele pensa, estou escrevendo em inglês. Talvez não, né? Eu lembro que eu dei até esse exemplo na aula passada, né? Aqui no Brasil, como é que a pessoa espirra? O que que a gente fala, né? A gente fala saúde. E aí, se você traduzir a palavra saúde, é health, né? Só que nos Estados Unidos ninguém fala isso quando alguém espirra. Ninguém fala health, né? O que que o americano fala, né? Quando o outro espirra do lado dele. Ele não diz health, que é a palavra saúde, em português, traduzida para o inglês. Ele fala, a gente comentou na aula passada, né? God bless you. God bless you. E se eu for traduzir God bless you, eu vou ter o quê? Deus te abençoe. Ninguém fala Deus te abençoe quando alguém espirra aqui no Brasil. Ou seja, traduzir uma. Antigamente falava Deus te crie, né? Eu cresci, quando era Ah, criança, falava pois Deus te é. crie. Eu era É isso criança. aí. Muito Depois bom. crescendo virou saúde, né? É isso, percebe? Então não adianta, né, eu pegar uma expressão, traduzir para aquela língua que eu estou estudando e achar que isso aí significa que eu estou falando aquela língua, né? Porque vai depender do contexto, vai depender do idioma, porque isso aqui é o exemplo que a gente está falando aqui do inglês, mas em outra língua, sei lá, russo. Será que em russo a palavra que eles falam também é saúde? Não sei. Então, tipo, tem que ver também se naquela cultura alvo, né, aquela cultura que eu estou estudando, a leitura social é equivalente, porque se não for, as expressões vão mudar, o uso das expressões vai mudar, as palavras vão mudar. Então, cai no que a gente concluiu na aula passada também, que estudar uma língua não é só estudar o idioma, mas também é estudar uma outra cultura, uma outra forma de processar o mundo. E é muito importante ter essa sensibilidade, justamente para a gente não cometer essas, até gafes, né? Às vezes a pessoa está lá nos Estados Unidos, a pessoa espirra, aí o cara, health, né? Crente que tá abafando, o americano vai escutar esse health e não vai entender nada, né? Vai ficar olhando ali para a pessoa, e a pessoa estava com a melhor das intenções, né? Então é muito complicado essa coisa de traduzir, né? Achando que no automático você já dá conta, né, daquela comunicação. Não é o caso. Então, atenção com esse ponto aí da tradução. Bom, vamos para a terceira palavra agora, que é a palavra speech, né? Speech quer dizer discurso, né? Speech. E aí, a gente precisa de um termo na segunda coluna que seja próximo ou equivalente a discurso. E aí acontece a mesma coisa com o último, né? Não tem nenhum termo aqui que, de cara, você bate o olho, isso aqui é discurso, né? Não tem. Por quê? Porque aqui está sendo usado num sentido figurado. Como o Vanderlei estava falando, como acontece no Deus te crie, na língua antiga tinha uma expressão que você usava que tinha a ver com o discurso, que era a pessoa falar, ele se dirigiu ao público. Não estou me dirigindo a você. Mas hoje é muito raro você ver alguém usar se dirigir nesse sentido de falar com. Eu, por exemplo, me lembro numa conversa de alguém dizer, eu me dirigi a ele, eu estava me dirigindo. As pessoas não falam isso, né? E na mesma linha, eu estava me endereçando a ele, me endereçando a ela. Ninguém fala isso, mas já foi muito usado há 50 anos atrás, 100 anos atrás. E aí, qual seria a palavra aqui que, nesse contexto,
que a gente abordou agora mais aprofundado, né, com relação ao tempo, ficaria perfeito aqui para speech. Alguma ideia? Palavra equivalente para speech. Speech seria. Speech é discurso, né? Então, como é que eu posso dizer isso com uma dessas aqui do lado? Seria address? Ah, é isso aí, Fernanda. Maravilha. Address, nesse sentido de se dirigir, se endereçar ao outro, né? Como a gente estava comentando, hoje em dia, ninguém fala isso, mas 50 anos atrás, 100 anos, tempo de Machado de Assis, era super comum usar address no sentido de falar com alguém. Então, vou até conectar aqui, speech, address. Inclusive, nos Estados Unidos também é usado dessa forma. Não é algo, como a gente fala, né, datado, velho, ultrapassado, não. O pessoal usa muito. He addressed the public, né? Ele se dirigiu ao público. Isso é muito comum, ok? Addressed. Maravilha. Bom, perguntaram na aula passada essa palavra, né? Flourish. O que que queria dizer flourish? Uma menina até perguntou se era flor, porque o som ele lembra, né? E a gente foi encorajado, inclusive, a fazer esse exercício de sensibilização ao som da palavra, né? Flourish. Aí ela falou, pô, professor, será que é flor, então? Né? E a gente comentou que não era flor, né? Flourish, mas tinha a ver com flor. Flourish. A gente viu que era a ideia de florescer, dar frutos, crescer, se multiplicar, flourish, né? Ou seja, é o contrário de diminuir. É a ideia de aumentar, flourish. E aí vem a pergunta: que verbo a gente tem aqui do lado, né, que traz essa ideia de aumento, de crescimento, de multiplicação? Tem alguma palavra que se conecta com florescer, com flourish, nesse contexto? O que que vocês acham? Essa eu acho que é o grow, né? De maromba, Ah, sabe? Grow, crescer. excellent! É isso aí, grow. E é muito importante perceber isso, porque nas provas de inglês instrumental, seja de mestrado, pós-graduação, doutorado, seleção de emprego, é muito comum botarem esse tipo de questão de múltipla escolha ou, igual está aqui, de correlacionar para você justamente conectar a palavra ao termo que mais se aproxima em sentido dela. Esse tipo de pergunta é muito comum. Então é muito bacana perceber já, né, essa sensibilidade em vocês de captar ali a palavra que mais se assemelha, porque é exatamente isso que vão pedir nas provas de mestrado, doutorado, pós-graduação e processo seletivo de emprego, tá certo? Então, flourish é exatamente grow, crescer. Maravilha. E aí agora vem outra palavra que a gente comentou, que não tem uma correspondência direta com o português, né? Que foi administration, que tem tudo a ver com administração, e realmente é, porém, no contexto desse artigo, o que que era administration, né? No contexto desse artigo que está falando sobre a posse do Donald Trump, administration é algo que se refere ao governo. Ou seja, a gente está falando aqui do governo do Trump, ou do mandato do Trump, né? A gente no Brasil fala gestão, a gestão do Lula, o governo do Lula, o mandato do Lula, mas a gente não fala a administração do Lula, a administração da Dilma, né? Então, voltando àquela pauta que a gente trocou lá quando a gente falou sobre o speech, né? Cuidado com a tradução direta, né? Porque se você fala administração, não é o que a gente usa aqui no Brasil para falar de mandato. Eu, pelo menos, nunca vi uma pessoa falar isso, né? Ah, na administração da Dilma, a gente não usa assim. Estaria errado? Não, daria para entender, mas não é a forma como a gente, no Brasil, está acostumado a usar. Então, fica a dica aqui da gente sempre ter esse cuidado de adaptar
também a cultura, e não apenas o idioma em si, a língua, né? Então tem que ter cuidado sim com a língua, mas também tem que ter cuidado em como aquela cultura usa aqueles termos, justamente para a gente não ser muito literal num contexto que não cabe, que não é usado e que não vai fazer sentido nenhum, beleza? Bom, vamos lá então. Qual é a palavra então que mais se aproxima aqui de mandato nesse contexto de administration? Alguma ideia? Eu acho que é o government, não sei se está certa a Ah, pronúncia. uhum. É isso aí. E aí a gente vai falar com o O bem aberto, government, né? Porque no português é o contrário, né? No português a gente fecha o O, a gente fala governo, né? Um O bem trancado, governo. Em inglês não, government, né? Então tem essa diferença. It's Por government, isso, melhor aham, agora. government, é isso aí. E aí lembrando, por que que eu falei disso, né? Porque tendo uma boa pronúncia, os estudos mostram, é provado por dados científicos, estatísticos, quantitativos, que quando você tem uma boa pronúncia, a tua leitura é até 3 vezes mais rápida. Então, ouçam podcast, ouçam TEDx, né, o TED lá no YouTube, aqueles TEDs curtinho, palestras de 4 minutos, só para manter o ouvido sempre afiado ali. E aí, relembrando o que eu tinha falado, esse artigo tá também em áudio. Eu botei o link aqui no chat, né, do áudio. Vocês estão super encorajados a ouvir depois, né, com calma e tudo, para justamente praticar essa leitura guiada pelo áudio, né? Isso vai ajudar muito na aquisição de fluência. Fluência no sentido de fluir, né, na leitura, que muita gente lê hesitando toda hora, parando toda vez que não sabe como pronunciar um som. E aí isso dificulta, por exemplo, uma prova. Eu já vi uma prova da Unirio que tinha só uma pergunta, né? Uma prova de. Era até mestrado. Qual era a pergunta? Era escreva a sua versão do texto abaixo. Aí eles botaram um texto de 30 linhas, mais ou menos, 25. E o dever era só você. A prova era só você reescrever nas suas palavras. Aí eu pergunto: imagina como é que ia ser fazer essa questão para quem não tem o hábito da leitura no inglês. A pessoa ia ficar completamente perdida. 4 horas de prova para você fazer uma versão de 30 linhas. Muita gente não terminou, foi um desastre essa prova. Eu lembro porque eu tive muitos alunos que se prepararam para esse processo seletivo. Se não me engano, foi o ano de 2012, por aí, essa prova. E muita gente teve dificuldade porque não estava, primeiro, não estava acostumado a ler 30 linhas em inglês. Segundo, não estava acostumado a escrever versão. E terceiro, não estava acostumado a praticar a pronúncia. E aí, na hora de ler, a leitura fica emperrada, fica travando, porque a pessoa simplesmente não conhece muitas daquelas palavras. Então, fica de novo esse reforço para que vocês busquem, de fato, ouvir podcast, leitura guiada, tudo que puder, para poder ajudar nesse processo. Tá certo? Bom, é isso. Vamos para o próximo ponto. Assassination. Essa palavra já é mais próxima de nós, porque a gente tem filme, tem muito seriado aí de ação. Então, acho que Assassination tem jogos, né? Tem o Mortal Kombat, né? Acho que essa dá pra gente pegar, mas vamos ver. E aí, alguma palavra que se aproxima de Assassination? Olhando aqui para nossa segunda coluna. Killing. Uhum, perfeito. Pronúncia maravilhosa, né? O G a gente não dá ênfase a ele, então a gente fala killing, como se parasse no N mesmo. E essa é a ideia mesmo, killing. Uma pessoa que não tem essa percepção de que o G final do killing não é pronunciado, quando ela vai ler na prova, ela vai ler assim, killing. Nisso que ela leu killing, ela já perdeu um segundo aí lendo uma palavra, porque ela achou que tinha mais uma sílaba onde não tinha. Na verdade, a palavra killing, ela parou ali no, depois do lean, já foi. Agora, se você entende que o G é pronunciado, aí você tem mais tempo de leitura. Killing. Aí, se tiver uma outra palavra que começa com consoante, aí você ainda tem
uma pausa para começar a outra. É por isso que quando soma o tempo total entre alguém que tem a prática da leitura e alguém que não tem a prática e acha que não precisa, nossa, a pessoa que não tem prática leva muito mais tempo fazendo essas provas, né? Porque não está justamente acostumada a perceber a importância de uma pronúncia correta numa prova de leitura. O pessoal acha que não tem nada a ver. E fala isso mesmo, nada a ver, a prova de escrita, por que eu tenho que ler bem? Tem tudo a ver. Então é muito importante ter uma boa leitura para fazer provas como essa de processos seletivos. Então, assassination, killing. Ok. Agora vamos para a palavra huge. A gente comentou na aula passada, né, que muitas das palavras aqui são palavras cognatas. Eu lembro que comentamos, inclusive, que 70% das palavras no inglês são palavras cognatas porque os Estados Unidos foram colônia da França, né? E a França é ela tem um idioma, né, o francês, que ele tem origem latina, assim como o português. Então, nos Estados Unidos tem muitas palavras que, como o português, têm origem latina. E isso facilita muito a leitura de quem está tentando, né, se encontrar, se localizar e não sabe a pronúncia das palavras, porque é muito próxima da pronúncia no português. Então é maravilhoso a gente conhecer os cognatos e os falsos cognatos. E eu estou falando isso por quê? Porque o huge, quando você bate o olho, não tem nada parecido com o português. Aí não dá para saber de cara o significado dele. Mas a palavra huge é a mesma coisa que em inglês você tem a palavra enormous. Deixa eu botar aqui no lugar do swear lá em cima. Enormous. Agora sim, botei a palavra de origem latina, fica mais fácil de entender o significado de huge. Huge é a mesma coisa que enormous, que quer dizer enorme, né? Então, enormous, huge. Então, essa é a ideia aqui. Enormous, muito grande, enorme. E aí a pergunta é, qual palavra na segunda coluna fica mais próxima aqui para eu fazer a conexão com huge? Alguma ideia? Letter D. It's very big. Ah, letter D, isso aí. Very big, ótimo, né? E aí a ideia é justamente essa, né? O que que eles querem aferir aqui no leitor? Quer ver se esse leitor, essa leitora, tem um bom repertório de vocabulário, principalmente se for prova de mestrado ou doutorado. Por quê? Porque a grande maioria dos textos é em inglês. E a banca precisa se certificar que aquele candidato que está entrando vai conseguir ler os textos que vão aparecer no curso. Senão ele pode tirar a vaga de alguém e vai ficar nessa de Google Tradutor, e Google Tradutor, infelizmente, não. Ele ajuda, mas ele não resolve. Porque vai ter momentos que você vai estar, por exemplo, em campo. E aí? Vocês estão, por exemplo, se for uma pessoa da área de botânica, está todo mundo lá numa visita de campo, num jardim botânico. Aí o cara te dá um calhamaço lá em inglês para você fazer lá as conexões entre o que está naquele papel e as flores que você está analisando. Como é que faz, né? Não vai ter uma tela para te ajudar, não vai ter como você se conectar para o Google Tradutor te salvar. Então, infelizmente, hoje, eles estão colocando perguntas que justamente filtrem, não tem jeito, né? Esse é o termo, filtrem o candidato que se pendura no tradutor para tudo, daquele que tem ferramentas, está buscando ferramentas para conseguir navegar no texto, porque tem contexto em que a IA não vai te salvar, o chat GPT não vai estar ali, o Google Tradutor também não vai. Ou seja, vai ser estratégias no idioma que vão te ajudar. Então é isso que eles estão preocupados nesses processos seletivos. Por isso que a gente traz esse tipo de texto, esse tipo de pergunta para fazer esse modelo de preparatório, né? Só para contextualizar do porquê que a gente está fazendo essa atividade. Agora vem a palavra cut. A palavra cut, muito próxima, né, do português, cut. Próxima, mas ao mesmo tempo nem tanto, né? Cut, essa ideia do corte, cut.
E aí, corte pode ter vários sentidos, né? Corte do cabelo, corte do salário, corte de gastos, corte de gordura, né? Enfim. E aí, quando a gente pensa nisso, nesses vários contextos de corte, tem alguma palavra na segunda coluna que se aproxime de cut? Letter A. Ah, excellent. Letter A, reduce. É isso aí. Na verdade, no português, né, a palavra cut, corte, ela pode ter o sentido de eliminação, né? Você está eliminando mesmo da tua vida, e também pode ser esse contexto de redução. Por exemplo, a pessoa que está cortando açúcar, ou ela está cortando de vez, não vai consumir mais açúcar de jeito nenhum, ou ela está apenas diminuindo, né? Que seria esse reduce que está aqui no letter A, né? Então, podem ser as duas possibilidades de eliminate e também de reduce, ok? Então, deixa eu fazer aqui a conexão, que eu vou printar essa tela para deixar lá no caderno virtual, para quem acompanha a gente pela gravação poder retomar essa correção depois. Maravilha. Agora vem manufacturing. Manufacturing. Muito legal essa palavra, porque ela é o que ela cai naquela estatística, né, que a gente comentou na aula passada, que 70% das palavras num texto em inglês tende, né, uma tendência, tende a ser palavras cognatas ou palavras transparentes, né, palavras próximas da língua portuguesa. Então aqui é o que acontece. Manufacturing é muito parecido com manufatura, manufaturando, algo assim. E aí, essa é a pergunta: qual é a palavra que mais se aproxima, né, em termos de sentido, de manufacturing nessa nossa second column, na coluna do lado? Mass production. Uhum, é isso, né? Porque toda manufatura ela é justamente uma produção de massa, e legal, né, que produção de massa é uma expressão equivalente do português para o inglês, né, muito próximo, então a gente consegue já olhar, bater o olho e já pegar o sentido. Às vezes isso acontece, mas nem sempre. E isso sobrou uma, né, que é a última, que é a palavra amount. E agora, hein? Amount. O que eu posso deduzir aqui do significado de amount? Alguma ideia? Letter E. É isso aí. Amount. Where- Amount. volume. Você falou. É, Assim, a gente comentou isso, que é uma Liume, pronúncia bem Liume, esquisita, né? Isso, volume. volume, É volume. isso Nossa, aí, volume. É, a gente comentou que é bem esquisita essa pronúncia, né? Volume. Mas é isso, né? Volume é a palavra usada para volume, né? E amount, né? Amount, literalmente, é muito usado no sentido de quantidade, quantity. Porém, como a gente estava falando aqui nesse texto, de substantivos abstratos, né? Aí vem como volume. Em inglês, a pronúncia é volume. Deixa eu botar aqui também a correlação. Vou botar uma tinta aqui verde só para mudar um pouquinho. E aí printo a tela para deixar para o pessoal do remoto, que acompanha a gente pelo Google Sala de Aula. Maravilha. Então aqui a gente fecha essa correção e comentário, só que hoje a gente aprofundou um pouco mais, explicando como esse tipo de questão ajuda você no preparo para processos seletivos, provas de mestrado, doutorado, exames de emprego também, né, processo seletivo no geral. E o próprio Enem também está usando muito esse modelo. E aí aproveito para trazer o dever de casa, né, atividade para quem tiver tempo da próxima aula. Mas antes eu vou printar essa tela para poder mostrar lá no Google Sala de Aula. Vou colar de novo aqui o link da lista de presença para eu poder ter esse controle, né, da participação. Agora eu vou tirar um print aqui rapidinho dessa correção para o pessoal do remoto não ficar perdido. Pronto, já printei. Agora eu vou só mostrar o dever de casa antes de encerrar.
que é essa atividade aqui. É a segunda página do nosso material. Está aqui. O que a gente vai fazer, né? A gente vai correlacionar as partes das frases que estão lá no texto. Vamos ligar as colunas, igual a gente fez agora, só que em vez de ser com palavras, como a gente acabou de fazer, é com frase. Qual é o sentido disso? É justamente ajudar em duas coisas: coerência e coesão. Ajudar a gente a entender a organização das frases no inglês. Isso é muito importante, porque vocês vão observar que tem palavras que elas pedem outras palavras como complemento. A gente chama isso de regência. Tem dois tipos de regência: regência verbal e regência nominal. E aí isso vai ajudar vocês a fazer esse tipo de correlação nas suas perguntas, quando perguntarem, qual é a palavra que coloca, né, que combina com o verbo tal na linha tal do texto. Aí, de tanto fazer exercícios como esse, você já vai estar super treinado nisso e não vai ser um problema. Então, esse vai ser o dever de casa da nossa próxima aula. Você pode enviar de 4 formas diferentes, né, como a gente comentou naquela hora. Pode enviar pelo e-mail, contato paispretopresentes.com.br. Pode enviar pelo grupo nosso, do WhatsApp. Pode enviar pela plataforma Google Sala de Aula. E também, se preferir, pode enviar pelo privado, lá no WhatsApp, para quem não gosta de postar atividade no grupo, que todo mundo está vendo, fica com vergonha, tudo bem, sem problemas. Pode mandar diretamente para mim, ok? Qualquer dúvida, a gente vai se falando nos nossos canais até a próxima aula. Agora, às 4, a gente tem uma turma de conversação. Eu paro só para tomar uma água rapidinho, ir no banheiro e tal. E a partir das 4, a gente tem a nossa última aula do dia. Quem quiser chegar, está super convidado, ok? See you at 4, a gente se vê a 4. Goodbye. Tamo junto. Se alguém tiver perguntas também, fica à vontade, enquanto eu vou me organizando aqui. Vou interromper a gravação.